Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos para mais uma gravação do Pod Abacaxi. Eu, co-host Rose Brandão, Alan Nossa, Ângelo. não. Você não sabe nem falar meu nome ainda com 3 temporadas. Pessoal, eu não sei se eu chego na 20 quarta temporada. episódios. Toda vez eu falo a mesma coisa, né, Alan? Toda vez, Toda toda Mas vez. se apresentei para o nosso pessoal. Quem não te conhece, né? E quem não me conhece? Pois é, amigo. Pois é, tá E muitos difícil. me conhecem pela minha humildade. Vocês sentiram a humildade dele, Meu né, nome é gente? francês, ele se escreve lá em é Alain, mas eu já aprendi a receber das pessoas aquilo que elas dão. querem me dar, né? Isso. A gente me chama de Alien. Alien, amigo, Alien. Alien. Tive Ai, um não, já. amigo, o síndico é humilhado, mas não precisa O ser tempo tão todo, humilhado humilhado assim. o tempo todo. Até o tempo no nome, todo. amigo? Tá até no nome. Ah, Jesus. E hoje a gente tá recebendo aqui nesse episódio. Vamos lá, se Isso. apresentem. Grace, fala um pouco de Olá, você. pessoal. Meu nome é Grace Rosa, sou síndica profissional atuante há 8 anos no mercado condominial. E hoje eu fui convidada para participar de mais um episódio do Pod Abacaxi. E eu quero deixar aqui os meus agradecimentos a vocês por esse convite especial. Imagina, a gente Bem-vinda. agradece. Muito bem-vinda. E Fernanda, Olá, pessoal. Eu também sou síndica profissional. Vim hoje aqui participar com vocês, né? Mais um episódio com esses queridos. E a gente sempre... bem-vinda, meu amor. Você é Muito sempre bem-vinda. obrigada. Com certeza, vocês duas, maravilhosas. A diversão é garantida, pelo Com menos. certeza. Isso a Bom. gente sabe. Apesar de todos os problemas que tem no meio desse podcast. Tá falando de mim ou pra mim, amigo? Não. Ó, amigo, ó. Eu Fique não pra vi você. ninguém. Fique Pessoal, pra você. o episódio de hoje, então, é a dor do síndico. A dor do síndico. Eu já vou chorar, que já tem tantas dores. Mas não é dor física, não, viu, Alan? Ah, não só É física, aquela, né? não só física, aquela emocional, aquela que atinge, É às vezes, aquele na que alma, a gente né? chama de incompetente, que vai lá no Isso, aquelas fundo. ofensas que a gente sabe que Eu pago o seu salário. às vezes nos tira o sono, né? Exato. Que a gente fica tão chateado, a gente não merece ouvir tanta coisa que a gente ouve. Grace, fala de uma dor Elas vieram aqui sua. pra falar, amiga. Se você der um intervalinho, Mas ele é Adorei. grosso. elas conseguem falar. Se você Amigo, der um mas eu intervalinho. pelo menos não interrompo, tá? Ah, entendi. Eu tenho Fica a desse, eu sou de dica. família de italiano. Isso, ele fala interrompe as pessoas, pessoal, eu não interrompo. Então eu faço a pergunta e espero o convidado falar. alto. Eu acho engraçado que... Amigo, não é é a dor do síndico, não é do rosto da co-host, Ah, tá bom? entendi. É bom porque a gente já vai se Isso, ficando já vai mais se tranquilo, se soltando. soltando. É, e é assim. É, Bom, são tantas as dores, né, que Sim. um síndico tem, que a maioria dos condôminos não tem a noção do qual a responsabilidade que carregamos sobre nós, né? Em isso. ser síndico de um condomínio não é uma tarefa fácil, é uma tarefa que requer comprometimento, doação, tempo, renúncias, e muitos não têm essa mínima ideia hoje quando vai decidir morar num condomínio, né? E assim, hoje o que eu sinto na atualidade no mercado condominial, quando eu assumo um condomínio, é a falta de empatia, é a falta de reconhecimento, é a falta de respeito para conosco. Porque não é porque às vezes saiu um síndico que talvez não administrou da forma que aquele condômino acha que é viável, Correto. porque nem sempre uma gestão está ligada à outra. Lógico. Apesar de fazermos a mesma tarefa, né, que ser Isso. gestores de condomínio, eu entendo que cada um tem uma metodologia de trabalho. Uma E visão cada diferente, um tem né? uma visão. E cada condomínio tem sua cultura. E nós, Sim. síndicos, temos que ter essa percepção. Então, eu, pelo menos, quando eu assumo um condomínio, eu tento me apresentar, eu tento entender a dor daquele condomínio, para ver o que faltou e o que eu posso agregar. E, assim, uma coisa que me chateia bastante em morador, de modo geral, é a falta de respeito. Eu vivi algumas situações, tanto no meu condomínio, né, como síndica moradora que eu sou, tô no meu Sim. 4º mandato, e quanto em outros condomínios externos, é a falta de empatia e de respeito para quando vai falar conosco. Eu acho que a gente tem que Empregado, estar né? É amigo? à empregado disposição dele, 24 funcionário, horas, na né? verdade. Essa A gente disposição está 24. disponível para Exatamente. atender a demanda é uma coisa. Estar à Sim. disposição, eles não entendem que a gente tem família, que a gente Toma tem banho, vida, que a gente almoça. Tem precisa se alimentar, filho. Você é mãe, que a gente é você tem mãe. pai. Ontem mesmo, foi um dia que eu nem vi meu filho. Apesar do meu filho fazer quase 21 anos de idade, e ele sai Nossa. muito cedo para trabalhar e chega muito tarde da faculdade, ontem é um dia que eu não tive o prazer de conversar com meu filho, nem no WhatsApp, devido a tanta correria no Então, nosso novinha, dia a dia.
É Já tem verdade. filho de 21 anos. E aí a gente fica sentido, porque a gente se doa tanto Isso. e a gente não tem um Pela mínimo. família Não dos precisa, outros, né, ficar o tempo todo nos glorificando. A gente foi contratado sim. para aquilo que a gente se propôs, mas precisa pelo menos ter a empatia, o respeito e o reconhecimento é uma consequência do Do nosso seu trabalho. trabalho. E outra coisa, né, Grace? Uma coisa importante, dá ao síndico aquele tempo que ele tem para conhecer o condomínio. Você não inicia, mesmo sabendo das dores de outros síndicos, de problemas que o condomínio enfrentou, você começa a traçar o perfil. Para isso, você precisa de alguns meses, gente. É. Você não dá chance a esse síndico de ter esse conhecimento, de começar a traçar o perfil daquele condomínio. Então, vamos ter um pouco mais de empatia, né? Verdade, você falou tudo, Rose, porque é o que eu comentei. Eles acabam colocando tudo num balaio só. Tudo. Às vezes o gestor que saiu não se adaptou, aí Isso. vai vir outro gestor, precisa conhecer toda a dinâmica, ter o conhecimento mais a fundo de como que está a administração. E tem um início, e todo Sim. início é árduo, principalmente em condomínios que já vêm de problemas. Isso. Então, assim, um morador, ele precisa ter esse conhecimento. E hoje, o que que eu sempre propago dentro dos condomínios aonde eu começo a atuar? Eu levo conhecimento do que eu aprendi como moradora, numa época que eu só fui condômina, Uhum. e da posição que hoje eu me encontro, linha de frente gestora do condomínio. Vidro e vidraça, né? Como a gente Exatamente. E muitos acaba. deles não se coloca no lugar do outro. É isso que falta. Em Essa qualquer profissão. É, Sim. empatia Mas da realmente, sindicatura, né? que é o que a gente vive, vive, que Uhum. é a constante. gente consegue sentir mais intensamente, porque a gente lida com as pessoas o tempo inteiro. E com Se não é egos, pelo né? celular, É. é no presencial, é numa reunião de assembleia, e às vezes as pessoas só vão em reunião de assembleia para afrontar e não para somar. Não, é Não vai para verdade. agregar valor, Não vai. não vai para valorizar o seu patrimônio. Não. Eles vão para afrontar. Sim. Alguns, né? A gente não pode generalizar, porque graças a Deus eu também sou uma pessoa abençoada, que aonde eu coloco os meus pés, sempre tenho anjos da guarda, que são condôminos, Sim, sim. que reconhece o meu É, trabalho. isso é Que muito bom. bom também. E você, Fernanda? Então, eu faço das palavras da Gleice as minhas, porque na verdade esse dia a dia da gente é muito difícil, realmente. É o condômino que não compreende a gente vai tentar conversar com ele. Ah, olha, o regulamento interno funciona assim. Nós precisamos seguir aquilo. Mas por quê? Porque eles não compreendem que existem regras dentro do condomínio a ser seguidas. Que não somos nós que fazemos, inclusive, né? Exatamente. Só- Normalmente, A gente só cumpre. sim, a gente, por exemplo, eu tenho um condomínio no qual o regulamento dele foi todo entregue pela construtora e não houve aquelas mudanças que a gente sabe que são necessárias com o dia a dia do com a condomínio, tudo. vivência. Isso, e quando a gente cobra os condôminos sobre isso, eles rebatem a gente. Não, mas Sim. que absurdo. Eu falei, mas você recebeu esse documento e assinou, porque é um condomínio de implantação. Você assinou, né? Tá junto Retirada. no contrato de compra e Exatamente, é venda, uma obrigação que você muitas tem vezes. de saber que qualquer documento você precisa ler. E Que tem você regras. exatamente, que tem regras. Então, assim, para que eu vou seguir as regras? Isso. Normalmente, quando é condomínio novo, né, o morador, ele não tem aquele cotidiano do dia a dia de um condomínio. Então, eles não sabem disso. Quando chega uma notificação, eles vêm com tudo pra Com cima, tudo. Nossa, gente. de infernento. Não, eu não acredito. Não, parece que você deu um tiro. Isso, uma parece que advertência. você. Ah, Exatamente. você já abriu um processo contra Claro, ele? só dispara Isso. advertência de terça-feira, né? Sim, o juiz já Justamente condenou. Então tem que parar na sexta-feira, que final de semana você vaza. Não, mas aqui no final de semana pra Exatamente. ninguém encher o saco. Tá? Essas coisas eu já evito fazer de sexta. Segunda é um dia pesado. Faz de terça, então, porque segunda tem muito trabalho no final de Isso, que semana. não às dá vezes. pra ficar parando. E aí, terça dispara. Só de terça a gente manda advertência. Ah, então você já tem um cronograma. Já tem um cronograma só de Poxa, que terça. legal, Que aí olha. tempo ele Mais até, um Faz aprendizado. até quarta, quinta, então Pra só de acabar o terça. assunto na sexta. Isso, E sábado e domingo você ficar tranquilo. Tranquilo. Olha que É uma jogada, é É. legal isso aí. Não, é um aprendizado, é Agora- uma troca de É uma experiência. troca- Agora, Grace, experiência. aquele que eu quero infernizar, eu solto sexta-feira, 5, 6 horas da tarde. Aí eu quero que ele passe. Ele não me tirou o sono 2, 3 dias, vai ficar dormindo, amor. Não, tem Sábado, alguns domingo, que eu emito na hora já. sem dormir. Sem tem Você dormir. só fica lá, você já sabe que ele vai cometer, você já Sim. fica lá. Não, tem aqueles que tem. né, tem uns que dá Gente, trabalho demais. a gente eu emite na procuro hora. ser tão cuidadosa em relação à advertência e multa, porque
é tudo interpretação de texto. Toda Tudo. interpretação. Você escreve de uma forma, o morador que Lê de lê outra. do Lê jeito de que ele jeito quer. dele. Do jeito dele, não é nem Exatamente. aquilo que está descrito, mas eu não sei, eles tiram uma palavra, uma vírgula, da onde não existe e faz aquela dupla interpretação. E Sim. totalmente errônea, né? E que causa um transtorno. E o que mais me incomoda, vai falar com o vizinho. Por acaso o vizinho vai resolver o quê do seu problema? E o grupo dos moradores. Ah, É, não, quando não Gente, põe a foto lá. assim, eles "Isso aqui que eu colocam- recebi. É só ler. É só Exatamente. ler. Aham. E aí eles começam a discutir entre eles e o correto seria o quê? Procurar a Administração para esclarecer. para esclarecer. E o que que eles fazem? Eles não esclarecem isso e começam a debater e Gente, eu degradear acho a que gente tudo dentro tem que daquele estar grupo. dentro da advertência, da multa, que é pra ninguém esclarecer Isso. nada, entendeu? E uma coisa que eu Tá também tudo aí faço escrito. muito Se no defenda por condomínio. escrito, eu falo, se Eu defenda por explico para os escrito. moradores, olha, é necessário que vocês coloquem as evidências. Ah, mas eu vou lá no andar do meu vizinho gravar ele. Vai. Não vai. Quem É acusa faz o necessário ônus da isso. prova. Eu penso assim. É. Então é preciso que você faça isso, porque ele vai vir aqui e vai rebater e falar: olha, eu não É. fiz isso. Ai, Como é que e você assim, prova? ó, aproveitando áudio, esse gravação. gancho da Fê, em relação à advertência, muitos condôminos acham que síndico não faz nada É. quando ele faz a reclamação, porque ele acha que o síndico é adivinho, que tem que ir lá saber quem tá fazendo barulho, tem que bater na porta do Isso. morador. Às vezes o morador faz um barulho na madrugada. É, E assim, como que o síndico vai saber o momento que aquela unidade vai fazer o barulho? isso. E eu sempre faço um comunicado quando eu assumo um condomínio. Quem acusa faz o ônus da prova. Principalmente condomínio que não tem ronda. É. Porque o Honda ainda ajuda. Compra o aparelho Decibéis, o Honda foi notificado lá pelo porteiro através do rádio, ele vai dar até uma o andar, sondada. ele Isso. faz um vídeo, eu sempre passo essa orientação. Mas condomínio que não tem essa possibilidade, um morador que está se sentindo constrangido com Uhum. barulho, ele que tem que fazer as E provas quando não sabe de e onde vem? documentar. Com certeza. Porque tem Ah, mas eu construtoras não que sei, constroem de um viu? jeito, É. né? Que pode ser o barulho de qualquer lugar, né? Sim, É, Eu não já tem. cheguei a falar, verdade. gente, é fantasma, o apartamento de cima tá vazio. E ele Isso, reclama isso. que estão pisando na Isso. cabeça dele, mas tá vazio o apartamento. Eu explico isso pro morador, ele não acredita. Mas já Gente, aconteceu isso eu comigo. moro no último andar e às vezes parece que tem alguém andando. E eu Como o falo, som meu sobe, Deus, gente. é, porque o som sobe. Se Eu a falo assim, alvenaria dá vontade de estrutural é gravar e pior mandar para os ainda. moradores que, olha, tá vendo? Eu tô aqui no último andar, que eu também sou síndica do meu condomínio onde eu resido, igual a Gleice. E eu falo, gente, eu vou gravar isso aqui, vou mandar para eles verem que também parece que tem gente andando na minha cabeça e não tem E não tem aqui em É, não cima. tem ninguém, isso é verdade. Entender quem tem a chave do barrilete sou eu. Gente. Então, É. quer dizer, eu não tô lá, eu sei. Eu vou contar uma agora nova para vocês darem risada. Eu nunca fiz TikTok. Porque eu nem Aham. sei fazer, viu, gente? Não sei fazer TikTok. Aí, esses dias, uma condômina falou assim pra mim: Você sabia que te apelidaram no grupo? Eu, sério? Qual que é o apelido, né? Síndica TikTok. Eu falei assim: Não, não é possível. Vocês estão falando de outra síndica? Porque eu nunca fiz TikTok, né? Não, porque tudo que você vai fazer, você grava. Eu falei: Quem não é visto, não é lembrado. E É, para os moradores que saem de manhã e chega só no final do dia, como que sim. eles vão saber tudo o que acontece? Então eu posto Uhum. tudo numa lista de transmissão. Fiz Uhum. isso, tá. Fiz aquilo, tá. Por quê? Muitos moradores acham que síndico não faz nada É. e Sim. ganha para não fazer nada. É. E acha que paga, às vezes, uma fortuna, que não Sim. é, por Não. toda a responsabilidade que a gente tem. Tem. Então, eu falo para vocês: não há dinheiro no mundo que pague a responsabilidade e o conhecimento que a gente tem que ter e a destreza para lidar com certas situações. Sim. Eu já fui até ameaçada, inclusive, de morte. E, assim, é complicado, gente, porque você tem que pisar em ovos, porque você não sabe quem é o outro. Opa. Uhum. Então, assim, Opa. é muito difícil Sim. certas situações que a gente passa e que o condômino não tenha um mínimo de conhecimento. E às vezes o condomínio verdade. te contrata, você achando que você vai administrar um condomínio, o dia a dia, manutenção, ele já maldosamente já te contrata porque ele quer resolver esse tipo de problema. E tem certos problemas que não tem essa solução. Solução é justiça, Imediata, né? Uhum. e aí eles acham que é Exatamente. incompetência. Mas se vocês não conseguiram resolver anos, meses, dependendo do problema, não vai ser o síndico que vai resolver ali, momentaneamente. Até porque a gente tem que seguir algumas ações que o jurídico nos orienta. Sim. Então, para Sim. chegar a, às vezes, multar 10 vezes o valor do condomínio, algumas coisas que tem na convenção.
Então a gente também, e eles não têm essa paciência. De esperar o processo, porque condomínio é o que eu sempre falo. Não tem É processo. processos. Mas pra Se o não condomínio houver, não existe. eles querem ultrapassar. Ultrapassar. Se não existe respeitar os processos. processos que existem dentro do condomínio, tudo que começa errado, a tendência A é tendência é terminar dar errado. errado. Dificilmente uma coisa que você começou errado ali no começo vai dar certo no vai final. dar certo. Você Então, corrigir assim, no meio do. hoje o que eu vejo? A ansiedade é tão grande Muito. e eles mandam uma mensagem e daqui a pouco põe um ponto de interrogação. Sim. Eu tive um caso esses dias, um morador perguntando uma situação para o departamento jurídico, e aí era 9h28 da manhã. E aí, 9h35 da manhã, ele falou: síndica, precisa verificar o que está acontecendo. Até agora, o departamento jurídico não me respondeu. Eu falei assim: em qual momento você entrou em contato? Você me passa que eu vou averiguar o que aconteceu. Aí ele me mandou o print. Eu falei assim: mas são 9h35, você mandou a mensagem 9h28 e não deu nem tempo da pessoa pegar o celular. A gente não tem exclusividade só com o seu condomínio. Sim. Assim como eu, o jurídico, ele tem outros Às vezes clientes. está numa Num reunião. momento que talvez vocês vão me ligar, eu também não vou poder atender naquele momento. Isso. Mas isso não significa que a gente não está atentos É, aos pedidos de vocês. nossa, você é todo Eles educado. são Fala assim, tá achando que quer imediatistas. fast Demais. food? Chega, pede e tá pronto? Ó, Mas é posso bem falar? isso. Nem fast Não é mais food educado. acontece É, isso. tem Pois é. acontecido, Imagina né? com a responsabilidade de dentro do condomínio você tratar em 5 minutos e falar, resolvi, gente. Assim, não não. passe de mágicas. Isso. E tem, Infelizmente, às vezes, né, Fernanda, você tem que pensar na ação que você faz. Eu costumo, não sei se vocês fazem uma regrinha, eu convivi minha vida inteira com advogados, juízes, e aí eu costumo, assim, antigamente, bem no início da minha carreira, eu via aquele e-mail e respondia. Hoje, não. Hoje eu leio, Uhum. Analiso. analiso, penso, faço uma resposta aqui na minha cabecinha, no final do dia dou mais uma lida, reformulo alguma coisinha, no outro dia eu mando, eu já estou pensando um pouco melhor, e aí No aquele texto contexto. E sai melhor. sai O muito retorno. melhor. Isso. Eu, no Isso. começo, eu admito. Eu era Fazia isso muito imediatista. O morador me Isso. mandava Ansiosa, né? mensagem, eu Já achava que eu tinha queria que parar responder, tudo. entrar na pilha, já não entro Tudo, mais. largava tudo que eu tava fazendo. E no começo, quando eu me tornei síndica do meu condomínio, eu era CLT. Então, eu era de uma empresa de tecnologia, eu era da área comercial. E eu trabalhava meio período. E o restante do meu outro tempo era dedicado ao meu condomínio. Então, eu era só síndica moradora. Mas, tudo que o morador me mandava, eu parava tudo que eu tava fazendo. Eu não A tinha gente horário vai de almoço, não tinha horário de ir no amadurecendo, né? banheiro. E aí, com o Profissionalmente. tempo, o amadurecimento vem, o aprendizado vem. É Ser expertise. imediatista não é ruim. Não é. Só que tem que ter uma dosagem. É. E se a gente não coloca essa dosagem desde o início que a gente assume um condomínio, eles ficam também mal acostumados ou Isso. viciados, achando que toda vez vai ser o mesmo retorno imediato. E nem sempre a Isso, gente e vai nem sempre conseguir. vai conseguir. Porque a gente é ser humano É. e a gente não tem exclusividade. Às vezes você está passando por um problema muito grave no condomínio, você está querendo resolver, você está com vazamento de gás, você está com... Olha uma situação. Aquilo, Mas Vai ficando- essa questão de aguardar, assim, eu desde o começo eu tive esse Esse tino, time. é isso, exatamente, para poder segurar um pouco. Eu tive essa Ai, que parte da bom, vivência eu não da área tive. jurídica, o que que acontece? Desde os 16 anos eu trabalho na área jurídica, eu tive um grande, assim, professor, que foi o professor Amaury Mascaro, eu tive a oportunidade de trabalhar com ele desde bem novinha, e ele é aquele desembargador que era uma paciência, sabe? Aquela presteza. Então, assim, ele sempre falava, a gente vai conseguir resolver agora? Se não for, respira. Então, eu sempre lembrava disso. Olha, Quando que o condomínio bom. estava caindo, gente, eu já passei. O meu filho nasceu no dia 24, às 23h30 do mês 12 de dezembro. Então, ele nasceu na véspera do Natal. Natal. Houve um roubo dentro do condomínio, no qual eu passei o Natal na delegacia. Nossa. Entendeu? E eu não Meu Deus. passei o aniversário do meu filho com ele. No dia 24, houve esse arrombamento de 4 apartamentos, eu passei com lá. Imagina só se eu fosse uma pessoa desesperada, todo mundo Uhum. comemorando o aniversário do meu filho. Ele tá hoje com 8 anos, ele tinha o quê? Uns 3 anos de idade. E eu dentro de uma delegacia. Só que assim, os condôminos sabem disso? Não, Não, eles Valorizam? veem isso, valoriza Não, isso, que você não. é passou isso que a gente fala. Isso dia dói, viu? 24, 25, 26, 27 dentro de uma Fernanda, delegacia pode de ser qualquer dezembro. preço? Não pode Não ser qualquer preço, pode. gente. Qual o preço que você tirava a sua família
do Natal, o Ano De Novo. estar com a sua família, Estar- né? estar Num com a sua momento família. que é Isso, gente. familiar. Resolvendo. E fora que a gente responde civil e criminalmente também, dependendo Isso. do que. Lógico que quem é um bom síndico, que trabalha corretamente, vai responder tranquilamente aquilo e passa. Mas tem todas essas coisas que vêm Quando me falam seguido. de preço, eu fico chateada. Qual que é o seu preço? Nossa, Eu não é. tenho preço, porque eu não sou Gente, que mercadoria. Eu tenho valor. absurdo. Isso. E o valor do meu tempo, ele é caro. Ele é Porque meu caro. tempo não volta mais. É. E eu não posso me igualar. Ah, mas fulano passou aqui e Cobra cobra um pouquinho R$ 1.000. mais barato que você. Então faça com ele. Faça. Depois você vem e me conta. Faça com Não, ele. sabe por quê? A gente não é querendo ser mais ou Melhor. achar que é melhor do que ninguém. Porque a nossa profissão é uma constância de aprendizado. É. Sim. Todos os dias acontecem fatores que a gente aprende Isso. na área condominial por lidar com pessoas. E pessoas são dinâmicas. E aí eu fico pensando, será que quando ela vai fazer um processo seletivo, ela não gostaria de ser valorizada? Ela não gostaria de ganhar melhor pelaquilo que ela se propõe a Com fazer? certeza. Quanto tempo de pessoalidade que a gente vai gastar dentro daquele condomínio para conseguir colocar tudo em ordem? E aí eles cobram, eles falam pra gente assim: ah, mas tá um absurdo, mas peraí. Uhum. Eu não sou síndica CLT, eu não fui contratada aqui por vocês. Se vocês quiserem, tudo bem, eu vou colocar meu preço melhor ainda. Mas a gente não vai ficar 24 horas dentro do condomínio para atendê-los. Mas não que a gente está aqui dentro só para fazer isso. Mas lá fora a gente também vai continuar trabalhando É. pelo condomínio, entendeu? Isso que eles não entendem também. Por exemplo, quando que eu usei da delegacia, quando eu estava na delegacia, eu estava trabalhando pro condomínio. É. Sim, sim. Entendeu? Mas eu não estava Dentro do pessoalmente condomínio. dentro do É condomínio. que quando você faz uma E- proposta, E eles né? pensam na pessoalidade. Eles Ah, já vai Pessoal, ficar só eu 2 tenho- horas aqui por É. dia, 2 vezes por semana? Pessoal, tem um contrato que eu estou fechando com um prestador de serviço. Eu estou negociando com ele há 4 meses. Vai e volta minuto, vai e volta minuto. Requer tempo, Uhum. jurídico discutindo, colocando Sim. os prós, os contras. Eu falo com Cada ele, um ele vai não defender aceita, seu a gente, peixe. cada um vai defender, a gente vai chegar num meio termo e acabei de assinar agora. Demorou muito tempo, mas isso é uma constância. Todo dia tinha um determinado assunto, um contrato grande a ser discutido. Então, isso faz parte. Exato. Você perde muito tempo. Eu tô com uma bomba, é literalmente uma bomba. Uma bomba de pressurização com problema em um dos condomínios. E essa bomba é um problema que, assim, a gente está verificando, né, com o engenheiro, se veio da construtora, não. A construtora dá negativa. Então, conseguimos aprovar a compra da bomba para poder fazer a troca, porque ela não atende. A água realmente entra pulsando dentro dos apartamentos. Então, vem aquele jato de água gelada. E sempre tem aqueles imediatistas que falam, não, mas espera aí, mas já terminou de pagar, mas e aí, vocês não vão fazer a troca? Eu falei, gente, não é assim. Mesmo que nós fizemos a Não é uma compra... receita de bolo. Exatamente, a gente precisa pedir para que eles mandem os orçamentos atualizados para a gente. Aí Isso. agora a gente vai fazer a verificação de como vai fazer toda a estruturação para poder fazer a troca. Então, ninguém Aí eles falam entende assim, isso. Porque você não mora aqui, porque não é você que Isso, compra, é. É verdade. Aquilo que você fala. nas suas Exatamente. implantações. Alan fala, não pode. Fala assim, Alan, eles colocam o motor do portão fraquinho. Fraquinha, Isso, a bomba implantação fraquinha. show de horror. Põe tudo fraquinho pra depois sobrar tudo pra nós. É verdade. E aí Por vira quê? uma Porque guerra da gente com a construtora. É uma É. guerra. E a gente não queria Quando você trabalha declarar para essa a guerra. construtora, É mais difícil, Quando porque você faz tem a que implantação a cobrar. pedido da da construtora é mais difícil. Sim. Né? E você aí tem que é cobrá-los quem de te deu qualquer a jeito, porque- Oportunidade. Menino, Aí isso é um como- loop. É um loop. É o looping. É um loop. Mas mesmo assim, a gente, como síndico, por ética, tem que cobrar deles. E eles que colocaram a gente ali dentro. E aí fica aquele impasse. Mas a gente cobra, mas eles devolvem pra gente, demora, a gente explica pro condômino Sim. aquilo. E aí não compreende. Mas assim, vai juntando-se as Eu provas. tive uma construtora que era exatamente assim também. A bomba que eles colocaram era na medida errada, não subia água, Ai, Olha, É. loucura. não tinha Água, ralo, água. não tinha Os caras ficam ralo muito, muito... nas áreas mala. comuns, na garagem, não podia lavar. Vazava o esgoto todo lá. Muitos Um show problemas, de horror. muitos problemas. Eu passei meu ano novo, meu aniversário inteiro enchendo um gerador. A construtora veio e falou assim, pra mim, "Tá, mas a gente te contratou e eles não conseguem trocar você sem os nossos votos, né? Então você vai, empurra com a barriga até a garantia acabar.
Caraca. Gente, É, e então é eu falei horrível assim, isso pra Oi? gente, como profissional, ouvir isso. Nossa. Aí eu Não falei assim, consegui. eu falei pra construtora, né? Eu ia falar o nome da pessoa. Disse, eu não trabalho desse jeito, eu prefiro não atender mais vocês do que. Por ética, né? Né? Até porque. Então, mas adianta muito eu ter lá meus R$ 2.000 de honorário salvo aqui e passar o meu aniversário, ser xingado por esse povo. Então o povo levantava e me apontava o dedo no Dedo. meu nariz na semana. Tem Olha a gente que, situação. né? Gente, não, vocês Não vão tem me limite. respeitar. Eu abro os chamados da construtora, tá aqui, ó. Eu não posso fazer mais nada. Se É que eles eles não vão confundem os atender. papéis. Se eles não vão atender, a gente tem que arrumar um advogado e entrar com uma A ação. culpa não é nossa da Como? construtora não Porque atender. quando me pediram, eu mandei minha carta de renúncia. Eu falei, não, eu vou ficar aí preso Aproveitando. deles. Hã? Aproveitando que você é Ah, especialista em Preso implantação, deles? Ah, Nossa. é. dá dica para os moradores uma implantação. Eu tô assumindo uma implantação agora, né, Fê? Até É. comentei com a Fê. E qual que é a dica que você daria hoje para os condôminos que nunca morou em condomínio? Então, a dica que eu dou, a diquinha nota. Quero papel e caneta, dá um intervalo. É remédio, amigo? Que você vai passar? Não compre um apartamento. De É implantação. que é assim, ó, vamos lá. São várias dicas para os moradores. O que eu percebo é que muitos são cheios dos direitos Nada de e dever. não lembra dos Não tem os deveres, deveres. principalmente aquele morador da implantação. Não é. Ninguém nasceu sabendo nada. Eu falo que eu, por exemplo, seria uma péssima pessoa para qualquer parte da saúde, né? Eu falo que a gente tem nossos talentos, todo mundo tem seu talento, Seu talento. né? A Rosa ainda vai descobrir o dela. Olha a Rose. Bate agora. Pessoal, não sei se eu vou chegar até a quarta temporada, tá difícil. Mas Se assim, você vai a manter Rosa é o seu- síndica há 22 anos. Você acha que ela não tem um talentinho de síndica? Aí é o jeito carinhoso que ele fala comigo. Vocês aí eu sentiram, vou né? tentando, Viu, vou né? tentando, hein, Vai Gabriel? tentando, né? Porque É muito uma hora eu pego Então- esse abacaxi aqui, eu dou na cabeça dele. A minha dica, no sentido, eu comprei um Ai, ai. apartamento. Lembrei da Mari, Que Mari? a Mari da Síndico Lab. Você também não é tanto, Alan. Para de... Amiga, Mari, ó, beijo pra A você. Mari é uma Ele querida. Não, ele não tá usando o bom senso Não, comigo, não tô usando Mari. bom senso, ó. Então, vamos na dica. A dica que eu dou é quando as pessoas elas têm que entender como funciona o condomínio primeiro. Uhum. Então, eu vou comprar uma unidade, eu sei que se o condomínio adquirir muitas dívidas, uma unidade minha vai para leilão? Pode ir para leilão? Pode. Uhum. As unidades podem ir para leilão para pagar aquela dívida. Ah, mas você assusta as pessoas. Não. Eu quero trazer a consciência para as A pessoas. E responsabilidade. o síndico, ele trabalha de acordo com o orçamento que vocês dão. Se ele vai lá e pede as coisas e vocês não aprovam, não vai existir. Adianta Então, chorar, né? O que eu acho que seria interessante? Comprei um apartamento novo, essa é a primeira vez que eu vou morar em condomínio, ninguém nasce sabendo, ninguém é obrigado a saber disso. Existem termos técnicos que são difíceis de entender, até na própria Até pra gente. Até na né, própria tá no convenção. dia a dia. Sim. Eu falo, cada um no seu quadrado. Cada um no seu quadrado, tá? Lê primeiro, procura saber qual é a função da administradora séria, qual é a função do síndico, qual é a função da terceirizada, qual é a Qual o função papel? dos membros do corpo diretivo, para você se situar. E principalmente a dica que eu dou, não enche o saco do síndico no primeiro ano. Porque muitas daquelas Ouviu, né, coisas gente? estão Não na enche o meu garantia. Muitas delas coisas estão na garantia, então você mesmo vai ter que chamar. É. Você mesmo vai ter que agendar com a construtora. Então, assim, existem N canais no YouTube ensinando vocês, por exemplo, a fazer vistoria de entrega de chaves, a levar Sim. o baldinho com a bola de gude, Sim. entendeu? A colocar a tomada no celular pra ver se tá funcionando, se não tá caindo. Uhum. Algumas não entregam com água ligada, não entregam com energia pra você fazer o teste. Isso. Ok, mas isso tudo evita o imediatismo. Entregou minha chave, manda ligar a energia, manda ligar, testa tudo, abre os chamados que tiver que abrir na construtora, documenta tudo e até o síndico, que a área comum toda vai estar cheia de defeito. Sempre Entendeu? tem, Sempre sempre porque tem. toda construção 100% tem. não vai Constrói ser uma entregue. casa pra vocês verem, vai ter Vai os aparecer. defeitos da sua construção. Isso é comum. A gente tem que É. saber que toda empresa tem reclamação, toda construção tem um problema. Isso é simples, né? Nem É. Jesus agradou todo mundo. Vamos lembrar Sim. disso. Verdade. Então, Tem que dar nota. a área comum ela é cheia de detalhezinhos que muitas vezes o síndico nem vai passar para o condômino. Ele vai mesmo abrir aquela solicitação. Então, Isso. eu falo que até uns 5 anos ali daquela implantação,
aquele condomínio ainda está em implantação. Sim, Eu né? acho que o síndico que pega uma implantação, ele é o que mais sofre. Às vezes, quando tá deixando a casa arrumada, aí o morador não tem a paciência, depois de todo o sacrifício que ele teve para manter É a por isso que eu ordem, brigo a pra disciplina, as Isso. regras, manter a inadimplência controlada, ter a empatia de entender que aqueles condôminos são todos novos, que eles Sim. estão se familiarizando naquela nova Isso. comunidade, Que eles acham que escolheram. dentro da casa Nunca deles Aí, ele faz o que mudaram. eles Tô insatisfeito quiserem. porque não resolveu isso, ou É. porque me deu uma advertência disso, ou porque me Isso. multou por isso. Na minha casa, ele nem é proprietário. Como que ele me adverte? Eu não posso tirar essa minha parede estrutural aqui pra fazer um concerto aberto americano no meus 46 Ou metros fazer um quadrados? nicho porque Não é bloco posso. estrutural. E quero colocar um ar-condicionado. Então, Tem um ar-condicionado, gente. quer tirar uma parede e fazer um concerto aberto. 40, Não pode. 40, gente, 32 metros Já estão quadrados. querendo. Quer tirar a É. parede. Meu É. Não dá, E não quer pode. colocar o ar-condicionado, tá? Então, assim, é esse tipo de difícil. coisa Ah, eu que é comprei, eu difícil faço o pra que eu gente. quero. Não, eu Exato. tive É um meu. caso que Minha é diquinha o também é essa. Eu morador, comprei, eu faço o que eu quero. Não. ele falou assim, mas Não a casa pode. é minha, eu não posso fazer o que eu quero, eu tenho que Não. falar da reforma pra você. Quem é Sim. você? Tem, Eu falei assim, olha, eu sou uma Aí, pessoa que tá bem. tentando te instruir da forma mais Mas explica pra adequada. eles, ó, aqui é o seguinte, vamos supor que a gente tem um condomínio de 36 apartamentos. Então você tem 36 avos, vocês são todos sócios de uma empresa. Mas vamos reduzir a um nível de conhecimento que seja mais fácil para as pessoas. Nós somos em 3, porque os meus, eles adoram fazer garagem, sabe? Vou fazer garagem para todo mundo. Sabe? Só que esquece quanto custa, né? Aham. E aí nós somos em 3 sócios de uma empresa. A compra dá R$300, cada um tem que dar 100. Correto. Né? Se eu não dou os meus 100, ou eles dividem 50 para cada um, ou eles não compram. Eu pego as pessoas da Assembleia para mostrar isso para eles, como funciona Uhum. na prática. Se eu e ela não estamos pagando, ou o outro tira os 300 ou não compra. Então isso aqui é uma sociedade. Sim. E toda uma sociedade de proprietários, ela tem uma regra. O condomínio, ele não vende nada, ele não tem lucro de outra maneira, ele vai sair esse dinheiro Rateio de De despesa. rateio de de despesa. rateio Os de próprios despesas. moradores. Então, assim, vocês vão bancar aquilo que vocês quiserem que faça. Então, eu acho que isso já vai meio que falando que eles são partes de alguma coisa. E eu sou representante desses sócios. Isso. Sim. Então, eu faço cumprir as regras, eu não faço cumprir a lei. Pra quê? Pra evitar que vocês tenham problemas Futuro. futuros. Então, eu sou representante de todos os interesses coletivos de todos os sócios. Então, aquilo que pode prejudicar a sua casa e você tá fazendo e pode prejudicar a casa dele, eu também tenho que agir no interesse Sim. dele, em Exatamente. protegê-lo, né? E no seu interesse de que você faça o certo. Correto. Né? É isso. Então, eu tento sempre ser muito didático, sabe? Aí quando É. não, dá um tapa na orelha e fala, vai embora daqui. Eu chego pro condomínio, Mentira, mentira. eu chego pros meus condôminos e eu falo mais ou menos assim, ó. Tirando a quadra, que você pode levar visita, o resto tudo tem regulamento. Em casa, você só pode pintar e colocar gesso. O resto você tem que me avisar. Eu falo bem Exato. assim, direto, É português. direto e reto. Aí não, eles ficam entendi. indignados. Mas é Poxa, eu legal tenho uma você casa que eu não ensinar. posso mandar, Mas é né? legal você ensinar. Mas por Esse que eu não público, posso andar com meu é, filho aqui de O patinete? manual de boas-vindas da implantação é aquele único que tem que ser o maior. Tem que constar número de lei, tem que constar número. Você tem que estar embasado para ele parar de te questionar Sim. o porquê daquilo. Fala assim, Parece criança, né? eu Tudo tenho por que quê? seguir Por quê? isso. Por quê? Então, quando você deixa tudo embasado no manual, fala só, dá uma olhadinha no manual lá, que lá consta tudo. Ah, mas eu vou procurar um advogado. Fica à vontade. Você já quer um telefone de algum? Ou você já tem? É. Porque Ela faz a gente indicação, já né? coloca ali. Não, e porque- tudo é assim. Ah, eu vou processar. É. Como se fosse assim, né? Você Mas, vai ali na gente, padaria, eu já compra um cheguei pão, ao ponto processo. de falar, gente, processa. Não, Porque é o seu direito. Você pode Aham, fazer, todos nós porque... temos direito, né? Sim, Eu o posso seu te direito processar acaba, porque você começa me o deu uma meu. bala e eu não gostei. Agora você vai Sim, ganhar agora se outro você vai cliente. ganhar e Exato. depende Aí da você vai pagar interpretação o do seu e o juiz. meu advogado. Eu tive uma Exatamente. prestação de contas de um síndico anterior uma vez, que essa semana bloqueou R$12.000 da conta deles pra me pagar a indenização. Ai, delícia, amigo. Saindo Olha daqui a gente vai só. comemorar, né? Eba, o chopp tá garantido. Assim, você pode Nem vou pra processar, faculdade você pode, hoje, ó, hein? Você pode processar. Agora ganhar os 500. Um condomínio que arrecada exatamente. R$20.000 por mês tem um bloqueio de 12.000 e ainda falta É. 60, acho que o juiz condenou 100 salários mínimos de indenização. Vamos trocar de carro? amor? Né? Já condenou 100 salários mínimos Trocar de de indenização. carro. Dava 77 mil na época. Então, volta e meia, bloqueia 4, 3, 2, nananana.
E dessa vez foi onde mais bloqueou. Então ele perdeu metade da sua receita, mesmo eles contestando, o juiz não liberou o bloqueio do dinheiro, mandou me pagar os 12 mil reais. Então, assim, eu posso, tem a gente tem responsabilidade por tudo lá dentro. É. Né? Agora, ganhar é outros 500. Eu sempre falo, Exatamente. eu não fico mais discutindo, sabe? Quer processar? Processa. Faz o que você quiser, vai atrás dos seus direitos, vai no Procon, pede relação de consumo. Sabe? Traz teu advogado aqui na Assembleia. Nem vamos dar dica, né, Vem amigo? homem É, com não o dá CDC dica, não, debaixo do porque braço. não vou dar Você quer spoiler. ver? Chegar um Não vou advogado com o Código de Defesa do Porque a Consumidor primeira debaixo do coisa, eu braço estou na consumindo Assembleia. síndico. Tá assim, Eu estou o quê? paciência. Eu estou o quê? Diz que consome o síndico, porque nós temos uma relação de consumo. Ah, é consome. Gente, não fala, Alan, não fala. É, Já começa por aí. consome, sim. Consome. Então, assim, diante dessas coisas, eu já abri mão, sabe? Mas jogaram e falaram assim, você arruma muita briga à toa. Eu falo assim, mas não é, eu não vou ficar mais explicando. Você acha que você tem o direito? Uma moradora esses dias processou o condomínio porque teve um vazamento na unidade dela. Tá? Durante os primeiros dias que ela tinha adquirido a chave do apartamento. Então, não tinha manutenção preventiva, nada dessas coisas. Nada disso era minha Porque tá responsabilidade. tudo cru ainda no Ainda, início, é tudo né? cru. Ela entrou com uma ação contra o condomínio, ela perdeu. A ação teria que ser contra a construtora. Só que Lógico, chegou lá, não aceitou gente. incluir no Ô, polo. gente, agora fala pra mim, Ela Alan. perdeu. Eu vou processar o condomínio. Vou processar o Por síndico isso porque que não eu falo, tomou às vezes eu falo, atitude. gente, pode processar. E vamos usar a condomínio que já interpretação me do juiz. processou na pessoa física, que teve uma vez, gente, processou muito Processou na engraçado. pessoa física? É. Se você tava na pessoa Não, jurídica. eu não tenho relação nenhuma com ele. A única relação que eu tenho com ele é com a minha figura de síndico. Sim. Certo? Ele falou assim que eu tinha roubado, não sei o que lá mais. E aí eu falei assim: o senhor é um velho gagá. Sinceridade é Ah. tudo, né? O senhor vai perder casinha, o senhor vai perder carrinho, o senhor vai perder micro-ondazinho pra me pagar a indenização. Naquela época eu tava muito puto da vida com ele. Ele me processou pedindo 18 mil reais. Ele juntou o exame médico, ele ficou depressivo depois daquilo que eu falei. Ele juntou os meus áudios, ele juntou. Só que, gente, eu só me defendi pra ele. Entendeu? Ele falou que eu roubei. Isso é grave. Sim, É. uma É acusação dinheiro grave. dos gravíssima. outros. É muito né? a idoneidade da gente quando levanta. Eu acho que assim, Entendeu? Porque tudo tem limite. Gente, eu sou tão louca nisso que até a minha declaração de imposto de renda eu já mandei. Eu mando pros conselheiros, principalmente de onde eu moro, exatamente para evitar a fadiga, sabe? Ah, mas olha, porque você tem vê. aquela questão, Mas tá muito aberto, eu não troquei- mandaria isso, Não, troquei é uma de invasão de carro, privacidade eu muito sei, mas grande. Isso eu fiz, sabe? Troquei Ah, no de meu carro, primeiro sabe? Eu condomínio eu troquei fiz de isso carro, também. começou aquele mimimi. Aquele burburinho. Onde você mora é muito complicado. Não, onde eu tenho uma morava... pessoa, eu trabalhava com uma pessoa, o Renan, até ele falava pra mim assim: ser síndico do condomínio onde você mora é muita É coragem. muito difícil. E é difícil mesmo, porque eles cobram muito da gente. Aí você percebe quando Não, a gente você tá vira sendo síndico. vigiado, né? Isso, mas é que eles 100%. conversam muito sobre É. isso, né? Porque Nós duas somos síndicas Moradoras, mais ou Ah, menos mas ao eu mesmo também. tempo. então, E a gente troca essas figurinhas do que os condôminos, né? Vê a gente No dentro do meu- condomínio. Sim. Então você não poder reformar sua casa, que é com o dinheiro É. do condomínio, você não poder trocar o seu carro, porque, meu, a gente trabalha. Então, A gente essa rala. vez- bastante pra essa mim é o vez- ponto de eu fazer E muito, isso. Eu não é lembro pouco disso, não. uma vez eu falei na Assembleia de um condomínio que eu morava, que eu comecei, um dos que eu comecei a minha carreira lá, bem atrás, né? Estou com 35 anos, não de carreira, de idade. E eu troquei o carro uma vez, mas eu sempre troquei o carro a cada 2 anos mesmo, para não deixar ele ficar muito antigo. Então, eu lembro de ter trocado o carro. Gente, ficou um inferno na minha cabeça. Porque eu tava ali há 2 anos, eles nunca tinham me visto que todos os 2 anos eu trocava o carro, né? Você nem era reparado dentro do condomínio, Não, só eu depois. virei síndico, né? E eu lembro de na Assembleia eu ter mostrado o carnê do meu carro. Sabe, eu lembro, eu pagava 1.659 por mês, 18 prestações. Aí peguei o carnê, levei e falei: vocês querem que eu cole nele? Porque eu não vou aceitar, eu trabalho. E só nesse condomínio eu tenho 3 mil reais de honorário. Com esse dinheiro eu não consigo trocar de carro? E você acredita que eu passei por isso? No Eu meu? dei o meu carro de entrada, e parcelou em 18 pagamentos de 1.659. O meu tava em Não 48 foi à vista, parcela. não, gente. Não eu foi tô à vista, falando bastante. Não era nem 18 vezes, Era o meu era 48. Agora hoje... E aí, quando a gente trocou, que a gente devolveu não que devolveu, a prestação estava muito alta, a gente tinha comprado um carro zero. E aí, eu já estava no meu segundo mandato. E aí, uma moradora, eu saindo para trabalhar, e meu esposo
sempre trabalhamos fora e eu cuidando como síndica moradora no início, né? Falando, cutucou assim e não viu que a gente estava atrás. Olha aí, trocaram já até de carro. Aí, depois, quando chega no próximo ao portão, cutuco ela. ela olhou assim pra trás, que viu que tinha caminhar Morreu. atrás, morreu o assunto. Não falei nada. Não, ela- Só que eu sou uma pessoa que eu me preparo. Eu Eu levei também, numa cara. assembleia, eu peguei o meu carnê do meu carro que eu tinha trocado e levei o carnê do carro novo. O carro novo que era carro velho. O carro novo que me custava R$ 1.500 e o carro velho que eu tive que refinanciar por 48 parcelas na metade do valor que eu pagava aqui. Sim. Eu falei, olha, gente, eu vou começar a assembleia pedindo desculpa em primeiro lugar, mas eu tenho que trazer à tona um assunto que me chateou desgastante. Olha que profundamente absurdo como isso pra pessoa. gente, né? E eu quero demonstrar aqui para que isso não ocorra mais, tá? E aí eu falei, olha, não citei o nome, estava na assembleia o esposo, eu só falei, ó, o meu carnê era esse, eu troquei porque eu achei que estava pesada a prestação, trocamos por esse, tá 48 parcela de X. Se alguém quiser se habilitar a pagar, fiquem à vontade, mas só lembrando vocês, eu não vivo do condomínio. Eu tenho o meu salário da empresa onde eu trabalho, o meu esposo também. Então é muito chato ver um vizinho, sabendo de Aí você todo olha o meu pra ela, né? trabalho, Você olha pra ela. fazer O uma vizinho você olha, né? Você fez isso? uma falácia dessa dentro do eu fiz condomínio. isso. É, Eu tem que só fazer. espero que isso seja a primeira e última vez, É, eu enquanto falei, eu administradora espero do que condomínio. E a pessoa Porque morreu. hoje eu tomei essa atitude de trazer a conhecimento a todos. Da próxima vez, dá uma conotação que como se eu estivesse fazendo algo de errado. E quando a gente acusa, a gente faz o ônus da prova. Isso. Eu tenho um mínimo de conhecimento para entender dos meus direitos. Acabou o Gostaria que assunto. vocês não E ficassem eu nunca reparando no mais meu carro, tive porque transtorno. Sim, porque... Você tá E também nunca mais trocou troquei de carro. Eu fui falar. Ó, Você ouviu? Ficou Eu nunca mais tive esse transtorno, mas também nunca mais troquei de carro. Tá Ó, com o para-choque rachado, eu falo assim, ó, tá ralado. Ô, Cleis, eu falo assim pra eles, ó, vocês não ficam reparando no meu carro porque você tá devendo e trocou de carro. Dá vontade, mas dá uma Dá vontadezinha. Você tá devendo, tá na lista Dá. de Ó, você é inadimplente, viu? E você tá reclamando do quê? Geralmente, Porque você é quem fala? inadimplente. Mas isso um dia... Quem aponta o Ô, dedo? Cleis, mas Quem isso são as um pessoas? dia- São sempre os mesmos. Isso um dia São sempre acaba, os viu? mesmos. Isso um dia acaba. Assim, eu não tive mais esse condomínio que eu assumi mesmo. Todo mundo falava a respeito do carro que o síndico tinha trocado. Esse que eu moro, por exemplo. Eu não moro mais nesse antigo porque realmente pra mim não dava mais. Eu tinha que viver muito recluso, sabe? As pessoas entravam no meu apartamento, eu achava que eu tinha amigos lá. Elas entravam no meu apartamento e falavam, nossa, é o apartamento mais bonito que eu já vi. No dia seguinte, dava alguma coisa errada, pegou Quebra fogo na tudo. fiação. A gente Teve dá meu muita piso risada era com essas todo de coisas. madeira. Caraca. Teve um vazamento aleatório que ninguém nem sabe onde foi. Ah, Você não. sabe como entrou água no meu piso e, tipo, estufou meu piso todo. Eita, mal Eu tive que olhado. trocar tudo de novo. Zé, Aí, lixeira. aí eu lá, nossa, que lustre maravilhoso. Não sei o que. Aí o lustre caiu no outro dia Não, seguinte. não, ele caiu meia dúzia de cristal dele, ele ficou torto. Tinha pago um absurdo Nossa. no As lustre. pessoas, eles não entendem, né? E que a assim, gente então faz eu com falei as assim, nossas é muito, conquistas. mas é muito, era muito recluso. Eu falei assim, eu vou mudar daqui. Então hoje, no padrão que eu tô, no condomínio que eu moro, as pessoas acho que elas olham assim, nossa, esse síndico aí vive com esse carro. Porque agora eu aprendi, eu troco só a cor, às vezes nem a cor eu não troco. Pra eles não perceber, né? Não perceber. Eles não percebem. Boa, boa Mas, estratégia fazer isso. né, nesse que eu moro, eu tô há 5 anos, então eu já troquei 3 vezes, né? Recentemente agora. Então, nunca ninguém abriu a boca pra falar nada, mas eles falavam do anterior. Só Olha que eu já cheguei me posicionando mais, Uhum. né? Porque a minha empresa tem mais nome, já tem mais. Então, acho que eles se tocaram. Sim. Que, tipo assim, ele pode, né? Ele já tinha um ele carro. consegue. né? Gente, pelo amor de Deus, vamos ser sinceros. Não, olha Qualquer que um horrível consegue isso. financiar um A carro. gente lógico. precisa Pelo amor de Deus, É, tem porque essa nem mentalidade. metade do carro tá pago, mas tá tudo. Fala que é metade Sim. meu, metade do banco. Mas Então, é muito ruim isso. A gente gente. precisa passar por isso. Absurdo. Não, Agora é eu quero humilhante. mandar um recado pros meus Ai, manda, adoro vizinhos, recado. tá, gente? Não, mas é bom. Mas assim, A ó, maioria é muito bom. Muito Meus bom. vizinhos Isso que é são o- maravilhosos, tá? Deixando bem claro isso. Por quê? Porque antes a gente teve os perrengues, mas eu entrei também, eles vêm de uma gestões anteriores com vários perrengues também, então eu até entendo as cobranças que tinha Isso. como moradora. Mas aí agora... então, a maioria sempre tá ali ajudando, apoiando, e não, vamos lá, vamos fazer, vamos. Então, tem essa parte boa. Mas até chegar nessa fase, A foi o gente que a já Lu sofreu. falou.
A gente já sofreu muito, entendeu? Até chegar naquela fase. Isso aí vem dos novos Que não pode condomínios, fazer que é o que a nada. gente tá Se você sofrendo trocar uma agora, geladeira, eles entendeu? vão falar. Exatamente. Gente, eu sou Eles uma vão pessoa falar. que eu só troco as coisas na minha casa. Meu Quando marido quebra fica também. com raiva. Porque ele gosta da Quando não tem tecnologia. conserto. Ele saiu um celular novo, ele já quer trocar, mesmo ainda nem A terminado Gleice, de gente, pagar. segura. Eu sou bem As amigas econômica. conhecem. Eu sou mó Não, eu pinchincheira. também. Eu, assim, sempre me coloco no lugar do outro na questão financeira. Então, eu, assim, a mesma economia que eu faço na minha casa, eu tento enxugar, mas sem perder a qualidade, sem perder a, Sim. a qualidade do serviço do prestador dentro de um Isso. condomínio. Então, assim, eu fico chateada quando um morador é maldoso, que é maldoso. amargo, A esse que ele não ponto. tem uma vida É. assim tão legal com ele mesmo, que ele é Isso, frustrado. E aí ele acha pelo em ovo num terceiro, num quarto. E o pior Quer fazer da sua ainda, vida em isso. pleno século XXI, aquelas pessoas que se deixam levar, Deixam de não levar. ter personalidade. É. E eu sou De uma pessoa que impor. eu tenho minha Ouvir personalidade. o outro sem nem ter noção. Eu do- jamais julgo Sim. o livro pela capa. É. Ah, com Pode certeza. vir e falar assim: olha, a Rose é isso. Ah, é? Olha, eu não tenho nada para falar da Rose. E assim, eu não gostaria de fazer parte disso. Então eu sei colocar a outra pessoa no seu devido lugar, mas sempre Ai, respeitosamente. amiga, eu sofro muito isso, hein? Porque o pessoal acha que deve me olhar e pensar. Eu não sei o que eles pensam, né? Mas, ai, não fica perto dele, não. Ai, ele não é boa A pessoa, gente escuta não. tanta coisa no Sim. nosso Ah, no meio nosso também. meio, É. é. Não agrada a todos. é Nem Mesmo a Jesus. gente- Então Bom, não aí- quem dirá aí, nós, assim, ó, réis eu vou mortais. falar- Agradando menos só a eu- maioria já tá Pelo ótimo. menos eu. A maioria votando Bateu em o nós, tá voto. ótimo. Pelo menos eu gero negócio, renovo meus contratos desde 2017, gero negócio. Esse povo que quer dar opinião nunca me deu R$1. Posso Tchau. falar uma coisa? Pode. Alguém vai morrer por mim? Não. Então, faça pagar meu suas favor. Seu carnezinho lá. Meu aí, boleto que chega lá, Isso. o seguro da minha empresa que chega, a contadora que eu tenho que pagar todo Contadora. mês, Isso. vai emitir a notinha lá. Mas eu falo, Gente, troca pelo 5 amor de minutos Deus. comigo, se você tá se achando bonzão. Fica 5 minutos no meu lugar pra você ver se você vai dar Porque conta. sabe qual que é o problema? É mais fácil você julgar E estar criticar. na parte ao contrária Do do que que- você estar linha de frente. Porque linha de frente não é para qualquer um. É, É para as pessoas que se disponibilizam. Isso. É para as pessoas que Às estão vezes eu me dispostas. arrependo de me responsabilizar, de ter essa disposição, sabia? Mas sabe o que Ah, eu vou acontece? fazer, eu vou O que fazer. que Eu vou você fazer. falou? Aí Aí depois desde você o olha e fala, ai começo? meu Deus, por que que eu Gente, falei como isso? Como que eu saio disso aqui agora? É, Mas, é Alain, bem o que isso, você gente. falou desde Vou o largar a começo? chinela. É o nosso dom. Corre. É o nosso dom. É. Não, a sindicatura não é para qualquer Não, um. Eu é, acho não que eu não é. aguentaria. É provado Isso. 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 É provado. Porque os baques que a gente leva, e se a gente ainda continua de pé, mesmo em todas essas circunstâncias que a gente se depara no nosso dia a dia, as afrontas, as pessoas assim maldosas que fazem as coisas realmente na maldade, não é para qualquer um. Então, assim, eu me sinto feliz no aquilo que eu escolhi, que eu me propus a fazer, que é ajudar o próximo, fazer do lar deles um lugar melhor para se viver, valorizar, Sim. mas eu me ponho, eu me Valoriza. valorizo e eu deixo isso Valorizar. bem claro. E o lugar que não me queira, desse formato com respeito, é porque não me merece. Não me É isso cabe. mesmo, não me Não me cabe. cabe. Mas é verdade. Eu também Então, penso assim, é difícil, é dolorido. Eu já fiz várias renúncias na minha vida, inclusive particular. Eu trouxe o meu marido para trabalhar comigo, para agregar conhecimento, para ter uma mão de obra a mais, para dar um suporte a mais. Uhum. Então, assim, muitos não vão reconhecer isso. É. Lógico. Que abandonou emprego, coisas que tinha, para viver a sindicatura. Porque a sindicatura, na minha vida, é um E propósito. tem alguns condomínios que você não precisa nem entrar nesses detalhes, né, amiga? Apresenta a pessoa como uma pessoa. Exato. Porque é o que você vê nele. Você não tá ali com o marido. Tá ali É. com um profissional que tá te ajudando. Exatamente. Tem coisas que não se comenta. Eu É, até já brinco não. com a Né, Gleice, Fernanda? né? Porque o Fábio, né? Ele é ímpar, ainda mais para fazer orçamentos. É sem igual. É. Então, eu dou muita risada com a Gleice. Eu falo, Gleice, olha, que sorte a nossa de ter o Fábio aqui. A sorte a sua, lógico, mas ele, até pra gente viajar, ele que salva a gente, né, Gleice? É, Muito e ele bom. assim, Então, é um isso é muito parceiraço. bom. E isso é importante, né? Muito bom. Agora, a nossa Eita. pergunta final. Vamos lá, Di. O Ah, que vai é lá. um abacaxi pra vocês? Eita. Vai Eu- lá, Fê. Eu vou ser sincera, gente, aquele condômino chato que não sabe do que tá reclamando, mas ele vem reclamar.
sem nenhum tipo de argumento, Fernanda, esse é assim. campeão. É, Em eu- todas as nossas. Aqui, né, meu? Sempre alguém fala desse condômino chato, desse que perturba a gente. Sim, E nem sabe o que liga, tá manda falando. mensagem meia-noite querendo que você responda pra ele aquele horário. E aí você explica, olha, desculpa, mas eu tenho família, eu preciso dormir, e liga e liga. E aí você atende o telefone e fala, do que se trata? É urgente? Ah, não, olha, eu ouvi um barulho aqui. Falei, mas você me manda e-mail, manda as evidências. Resolvo amanhã. Isso, eu resolvo amanhã, isso dá pra Não ser dá pra resolvido esperar, amanhã. né? Tem coisas tão simples pra ser resolvido no próximo dia. E Sim. ele não para. Esse pra mim é o maior É o abacaxi. sem limite. É o sem limite, sem noção, pra falar bem. Então, para você que sem limite, mude, procure terapia, se medica, mas dá um tempo para nós que somos síndicos, né, Fernanda? É isso mesmo, É isso gente, mesmo, concorda, porque né? ninguém merece. E para você, Gleice? E para mim, hoje, eu vejo aqueles que só estão para causar na gestão, que não somam em nada. Então, se não somam, somem. Isso. Porque pelo menos Simples. alivia, Sabe o que deixa que eu falo um pra condomínio esses? harmonioso, né? Abacaxi é dela, amiga. Dá uma Gleice, abacaxi é dela, mas eu vou dividir com ela. Eu falo assim para eles assim, vai ajudar o próximo, vai fazer uma... Vai fazer uma caridade, caridade, vai fazer um também serviço acho. voluntário. Também Tá tanto, acho. em Sentir a tantos dor do lugares. outro. Não tô É brincando, deficiente de pessoas voluntárias, até no próprio condomínio. Por que não vai regar um jardim quando reclama que o jardineiro é caro? não Verdade. Eu não Exatamente. entendo. A pessoa tá lá o dia inteiro, às vezes já se aposentou, ou só trabalha meio período, pode contribuir com a sua casa, Isso. mas perde o tempo reclamando Só? do que auxiliando, do que ajudando. Já que bate tanto no peito, é minha casa, é eu que Isso. mando, é isso e aquilo, vamos lá arregaçar a manga e vamos esse à não luta. ajuda em nada. Não ajuda em nada. Exatamente. Ele gosta de, parece que parece, sabe o que eu tenho impressão, Alan? Não sei se é assim nos seus condomínios também, mas assim, gente, a pessoa ficou desocupada na vida. Ficou É isso. desocupada. É isso. Resumiu bem. Resumiu bem. Aí ela fala assim, eu vou infernizar hoje a Fernanda e a Cleide. Não, eu falo, eles vão infernizar quem escuta. A única pessoa no mundo que eles sobrou É pra eles verdade. infernizarem um tempinho. Foi o verdade. síndico. Eu vou infernizar A vida é tão do vazia síndico. que tem que infernizar alguém. Não é? Entendeu? Exatamente. É isso. É. É sobre isso. É a nossa Então, dor diária. com essas dores, a gente encerra esse episódio tão legal da terceira temporada. Agradeço, meninas, Nós que Isso, a gente agradecemos. por agradece vocês terem Por vindo esse aqui com a privilégio gente de hoje. estar com vocês, Ah, que estão tanto tempo na sindicatura, que só vêm para Tão somar, para queridos. agregar. E a obrigado. gente está muito feliz com esse convite. Eu posso falar por mim, por essa migaça aqui da Você sabe, vocês já sindicatura. deram o nome faz É. tempo, mas assim, a gente faz as gravações e eu As, vou as colocando gravações na escala. são. Mas eu não me esqueço, né, Alan? Não Eu falei, esquece. caramba, ela me Essa- chamou aquele dia, só que foi de última hora, não deu para mim participar. Será que ela não vai mais me chamar? Não, chamo sim. Não, aqui eu É falo que- pra ela que a gente não tem essa frescura, Não porque a tem. gente entende a vida do síndico É. também. Isso. Da mesma maneira que às vezes eu marco um compromisso e pode acontecer um imprevisto e eu não conseguir aparecer. Porque a nossa vida é dinâmica. Hoje a é. gente tá aqui, daqui a pouco tem que sair correndo. É, e eu mudar falo, o roteiro. eu tenho muito receio de marcar evento muito antecipado, Eu porque também. se aparecer uma assembleia de um condomínio novo de eleição, eu vou querer ir. Isso. Sim. Exato. Então, a gente tá falando sobre um cliente, sobre um Sim, dinheiro, né? E aí eu pensei assim, né, Alan? É uma região que eu sei mais ou menos onde ela mora. Eu falei, vai ser mais fácil É do que eu isso. jogar pra tal lugar no estúdio. Eu pensei em tudo isso, meninas. Ah, ela Olha pensa em só, tudo. Ah, dá o confete pra ela. E assim a gente termina o Pod Abacaxi. Um beijo pra vocês. Continuem nos assistindo no YouTube e no Spotify. No Spotify eles ouvem, amiga. Não assiste, não. Eles ouvem. É grosso. Por que você faz isso? Você não medicou hoje? Ai, É só pra não, causar. amiga. Nossa, hoje eu tô só a capa da gaita. Pessoal, eu perdoo, tá? Eu perdoo, tá bom? Um super beijo. Eu Tchau. sou síndico. Tchau.